Nós temos estudado o livro de Atos, mas hoje nós vamos dar uma pausa nós voltamos a semana que vem. Hoje é ceia. Você pode ver que tem as mesinhas aqui. Nós vamos ter o pão e o vinho, lembrando por que nós estamos aqui, por causa do Senhor Jesus Cristo. É o único nome no qual nós podemos ser salvos e podemos nos alegrar, cantar e buscar. E eu queria fazer uma pequena meditação hoje, antes da distribuição do pão, sobre acho que temos aí, né, exposição do livro de Jó. Não é uma exposição, na verdade, é uma leitura mais pessoal do livro de Jó, onde você e eu, essa manhã, vamos tirar algumas coisas para a nossa vida. Quando a gente abre no livro de Jó, que está ali antes dos Salmos, você pode abrir. É claro que nós que temos mais tempo, assim, talvez, de mexer na Bíblia, o Jó está sempre ligado ao sofrimento humano. É um homem que sofreu muito, não é? E a gente até onde está, temos que ter a paciência de Jó. Na verdade, a gente fala quando estamos falando, você tem que ter a paciência de Jó. E de muito a gente talvez não entenda muito o que é ser paciente, me parece. Parece que nós não temos muita compreensão aonde vai o limite das nossas reações emocionais, físicas, os nossos debates com Deus, porque quando a gente vê a injustiça que há no nosso país, quando você visita uma área rural como Itapiruçu, com índice de desenvolvimento humano tão baixo, tanta pobreza, quando você vê os noticiários daquilo que acontece em Brasília, a venda por votos, aqueles bilhões e milhões, então tem uma visão macro, é como você pegasse um telescópio, olhasse para o céu e as estrelas e visse nesse mundo de Deus muita injustiça e muita desgraça. Mas não precisa só olhar o telescópio, você pode pegar um microscópio. Quem fez ginásio, no tempo, quem fez faculdade, tinha laboratório, você olhava para o microscópio, aquele mundo que era não possível a olho nu, com aquela lente de aumento, você via o mundo das bactérias, dos vírus, das doenças, das desgraças também, e um olhar mais íntimo. Então, quando a gente olha para a nossa família, olha para o vizinho, pega um diagnóstico, né, e o médico diz assim, olha, já comentei várias vezes nessa caminhada de doença da Sônia, várias vezes o médico fala, não tem mais jeito, né? E você olha para a sua vida e fala, mas por que eu sirvo a Deus, então, se as coisas da minha vida, o que eu desejo, o que eu planejo, o que eu busco, não dão certo? Elas não se resolvem, elas não acontecem. Por que tanta luta, tanta aflição, se a Bíblia diz? Então o livro de Jó fala desse dilema, tanto olhando para fora, o mundo, uma visão telescópica, como olhando para o seu mundo interior, uma visão mais pessoal, microscópica, você vai ter que decidir o que você vai fazer com a sua dor, com as suas lutas, com o seu sofrimento, com aquilo que está no mundo, e se Deus é bom e justo, porque uma criança nasce cega, porque se Deus é bom e justo, porque acontece o tsunami, se Deus é bom e justo, porque Jó sofreu. Então, o livro de Jó entra nesse dilema de consciência, de ética e de fé. O livro de Jó quer dizer a você que se você quer seguir a Jesus, não uma igreja, não o seu pastor, não o clérigo, não uma religião, mas se você quer seguir a Jesus, a sua fé tem que atravessar o sofrimento. A fé que não se mantém no sofrimento pode ser uma simpatia, pode ser uma afinidade, pode ser uma educação cristã, pode ser uma religião que a gente vai no culto e vai dar o dízimo. Bom, aqui a gente nem tira o dízimo, mas a maioria das igrejas tira a oferta e vai para cá e vai para lá. E você está habituado, mas a sua fé, quando vier a frustração, sua fé desaba, ela não atravessa os dias maus. Então, a nossa meditação hoje, a gente tem, nas terças-feiras, tem a nossa reunião de oração da equipe de pastores aqui da igreja, né, o João que participa, né, a Mari, eu, o Laudir, agora o Felipe está participando, o Dimas participando, e às vezes a gente compartilha alguma coisa pessoal. Esses últimos anos, eu tenho compartilhado assim, como é difícil ter fé no sofrimento. Não é fácil. Não é uma coisa simples. Não é uma coisa de recitar só versículo memorável, assim, no Senhor posso todas as coisas. Não é uma coisa assim automática, não é uma coisa assim que você não sinta ansiedade, que você não sinta angústia, que você não sinta dor. Meus irmãos, para Jó, sofrimento é sofrimento.
E aí a gente vai ver que o maior corpo do livro, que são os discursos entre ele e seus 3 amigos da onça, né, que são 3 irmãos dele, que devem estar na mesma comunidade cristã, não era cristã, né, mas a mesma comunidade de fé, de religiosidade, e ele tem que gastar a maioria do livro se defendendo daqueles que diziam: ó, Jó, Deus é perfeito, se você está em sofrimento, você está em pecado, o problema é teu. São os 3 amigos de Jó, o acusando de que Deus não erra. Como é que Deus vai deixar um justo sofrer? Esse é o dilema da fé. Então nós precisamos, né, meus amados, se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, se nós cremos no Deus Criador, se nós vamos participar do pão e do vinho que simboliza o corpo de Jesus dado por você e o sangue derramado na cruz para perdão de qualquer pecado, se nós nos entendemos como filhos de Deus e crentes no Senhor Jesus Cristo, nós temos que dar um lugar para o sofrimento na caminhada de fé. Que tamanho vai ser o lugar de sofrimento na sua vida, eu não sei. No meu tem sido moderado, graças a Deus, porque às vezes para mim eu acho que é demais, não vai dar. O Senhor tem que fazer alguma coisa, que eu não aguento mais tal coisa em mim, tal coisa no mundo, tal coisa lá fora, tal coisa aqui dentro do coração. Mas há um lugar do sofrimento que você vai ter que permitir, sem ficar expulsando o demônio de todo o sofrimento, apesar do diabo ser a origem do mal. Sem ficar pedindo de Deus, só orando bênção, bênção, bênção. Eu canso, né, de às vezes, as minhas orações, eu acho que eu canso a Deus porque eu só peço coisas melhores para mim. Só peço coisas que se realizem. Não há problema que a Bíblia me permite isso, graças a Deus. Eu só peço coisas para os meus, peço coisas para a igreja, peço coisas para o mundo, peço que o ano que vem a eleição seja melhor. Posso pedir, mas eu acho que a gente deve, às vezes, fazer as nossas orações e dizer: Senhor, que seja feita a Tua vontade, e me ajude a lidar com esse sofrimento. Não é fugir dele para a bênção, é ficar com ele e encontrar Cristo no sofrimento. O livro de Jó, a chave hermenêutica para mim é que Jó só é restaurado quando ele se encontra com Deus, em meio a uma tempestade e um redemoinho, onde Deus, lá no final do livro, aparece para Jó e pergunta: o que você está contendendo comigo? Por que tal debate? Você acha que eu não estou no controle da sua vida por causa do sofrimento? Você acha que eu não estou aqui? Eu estou aqui, Jó. E me responda. São 60 perguntas de Deus dirigidas a Jó. E você poderá me responder, e Jó, cala-se, mudo, fica diante da presença gloriosa do Deus restaurador. Se nós não conseguirmos transformar o sofrimento em presença de Deus, vai ser só sofrimento, só angústia, só dor, só doença psicossomática, né? A alma afetando o corpo e o corpo afetando a alma. Então, nossa ideia essa manhã aqui é incentivar você, primeiro, a aceitar que sofrimento é sofrimento, dói. Segundo, que você vai passar por um período de ansiedade. Todos nós vamos passar por ansiedade, medo. Só que não podemos viver dentro do medo e da ansiedade. Nós temos que atravessá-lo. E a boa notícia para nós é que Deus visita o espaço e o tempo da minha dor. Deus aparece no redemoinho, em umas traduções, em outras, numa grande tempestade. Deus vai aonde o sofredor que espera pelo seu nome está. Se nessa manhã você está com um diagnóstico ruim, Deus vai visitá-lo no seu diagnóstico. Se você tem uma situação insolúvel, Deus vai visitar você na sua situação insolúvel. Se você está em conflito relacional, Deus vai visitar a sua dor. Seja relacionamento, seja emocional, seja frustrações da vida. Deus vai ao seu encontro. E aí a ansiedade acaba. Aí o medo acaba. Aí a dor vira consolação. Aí a aprovação gera fé. Aí a fé cresce. E aí nós glorificamos a Deus. Porque o propósito de Deus no sofrimento é exercitar a sua fé. E o exercício da fé glorifica a Deus. Exalta, dizendo: Deus é soberano, sim. Mas então nós vamos por algumas partes de Jó. Espero que você consiga. Vamos dar uma apanhada bem geral, para que você, no seu sofrimento, você não se sinta desamparado, mas junto com o sofrimento, o espaço do sofrimento, haja o espaço para a presença consoladora de Deus. Deus é consolador na Bíblia,
E essa é a palavra para o Espírito Santo, Deus Consolador. O Deus que está ao meu lado nas minhas doenças, nas minhas crises e nas minhas provas. Então vamos para frente. Se você abre o livro de Jó, e aí Jó é apresentado. Quem é Jó? Mas quem é esse Jó, afinal de contas? Esse Jó, diz aí, isso mesmo, ele é um homem super bem sucedido. Ele é um homem do Oriente, é um livro antigo, esse livro data improvável, as pessoas discutem, mas ele é um livro que estaria lá no tempo do Pentateuco, lá dos livros do Torá, né, no tempo do Abraão, quem sabe foi o primeiro livro escrito. Jó era um homem rico, né, um sheik do deserto, diz aí, e vivia ao lado oriental da Palestina, tem a terra dele ali. Isso você encontra no Jó 1:1, provavelmente nos tempos de Abraão. Esse Jó é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Você vai ver na próxima. Ele é citado 2 vezes, em Ezequiel 14:12, Ezequiel 14:14, e ele é citado aí está a citação dele, e ele é citado no livro de Tiago também, né? Eu coloquei aí. Então, está aí, né? Tiago, o valor da sua paciência, né? Aquilo que a gente conhece de Jó é mais ou menos isso. O valor da sua paciência, perseverança ou resistência frente à dor e ao sofrimento. Como vocês sabem, não conseguimos ser felizes. Aqueles que mostraram perseverança, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Citação do livro de Tiago. O que esses textos estão nos dizendo? Que talvez Jó não é uma alegoria, não é uma parábola, assim, um conto. Alguém inventou uma história. A vida de Jó serviu para a inspiração de um relato, que os 2 capítulos é uma prosa escrita e depois é uma linguagem poética. Lembre-se, quando a gente diz aqui na frente, a poesia do hebraico não é uma poesia de rima, é uma poesia de intensidade e de paralelismo. Esse é um cardeal lá do ano 1700 inventou essa expressão. Daí a gente é um paralelo, os salmos são paralelos, os provérbios são paralelos. Ou seja, através de repetições de paralelos, ele está intensificando uma ideia. Até a tua mente dizer, então conforme os discursos vão indo, é como se aumentasse a bolha. Vai indo, até chegar no 42, onde é o epílogo, o clímax da história. Então, se 2 capítulos são escrita narrativa em prosa, e o restante é poético, pode ser que o escritor do livro de Jó reescreve, melhor dizendo, interpretando o que aconteceu com esse sheik lá do Oriente. O jeito que esse homem atravessou a sua provação e não perdeu a fé. Lembre-se disso. Jó não perdeu a confiança que Deus é santo e justo e bondoso. Blasfêmia, que a gente passa uma tentação no sofrimento, é negar que Deus é bom, santo e justo, apesar de estar sofrendo. Blasfêmia é dizer assim, Deus, o Senhor errou, eu vou cair fora. Não dá para crer num Deus assim. Blasfêmia é uma rejeição total à soberania de Deus. Você vai ver nos textos que nós vamos ler agora, que Jó sofreu, mas não blasfemou. Ou seja, ele não negou que Deus é santo, justo, de justiça e bondoso, apesar de não estar entendendo nada do que está acontecendo com ele. Não está entendendo. Difícil de aceitar, não está aceitando, ele está lamentando, ele está desabafando diante dos amigos, né? Ele está discursando, ele está contendendo, tem certa tensão nas falas, né? Bom, vamos para frente. Então você vê que Jó não é uma alegoria, Jó é uma pessoa. Um ser que viveu e existiu como você e eu. Vamos para frente, então? Você pode acompanhar o que está escrito, mas eu vou agora fazer a leitura de Jó, capítulo 1, versículo 13. Isso aí você pode deixar, né? Pode voltar. Isso, deixar um pouquinho isso aí, se o pessoal pode ir lendo. Jó 1,13. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó
estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio a dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Olha a intensidade. 16. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse... Agora vá para o 17 e diz assim: quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro. E aí no 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse... Qual que é o princípio aqui? São as perdas de Jó. O sofrimento que é sofrimento e que prova a nossa fé, geralmente tem esse componente de vir um atrás do outro. Parece que aqui o autor que escreve a história de Jó, está escrevendo, ele quer deixar bem claro para o leitor que o sofrimento de Jó não foi assim. Ele perdeu as suas propriedades, depois de um tempo perdeu sua riqueza, depois de um tempo os filhos morreram num terremoto, quando estavam todos num banquete e só sobrou ele e a mulher. A ideia do texto aqui está dizendo para você e eu que Jó era um homem justo e temente a Deus. O texto abre dizendo isso, certo? Jó não tinha nenhum pecado encoberto, Jó não estava sendo castigado, punido, não tinha questão de desempenho. O retrato de Jó que era um homem temente a Deus e rico, justo. Era um homem de fé. Nada a dizer contra Jó. Ninguém podia levantar mais questões sobre Jó. Eu fico pensando, nossa, se Jó era justo e sofreu, imagine eu que sou um camarada cheio de defeitos, não é verdade? Não tenho nada de dizer da minha vida que sou íntegro. A palavra íntegro quer dizer inteireza. Jó era um homem que você olhava a vida dele e dizia, esse homem é de Deus. Não olho para mim e digo, acho que eu tenho algumas coisas boas, outras não. Se um homem justo e perfeito leva o capítulo 1 a nos dizer que nada é tão ruim que não possa piorar. Nada está tão duro na sua vida que não possa endurecer um pouquinho mais. E não há uma perda e Deus diga, agora eu vou pôr os anjos de teu redor, ou se nenhuma perda, né? Como a igreja evangélica gosta muito disso. Eu vou pôr todos os anjos ao redor da minha casa e não vai passar mais nenhum sofrimento. Parece que para a vida de Jó essa oração não conseguiu porque Deus não permitiu mais. Deus disse assim, vai ser provado, vai ser testado e eu estou permitindo o sofrimento. O sofrimento de Jó é uma permissão divina. Jó não sabe, mas é uma permissão divina. Você conhece essa história em detalhe, não é verdade? Você sabe que Deus estava no controle, na soberania da vida de Jó? Mas as perdas vieram, uma sequenciada a outra. 1, 2, 3, 4 mensageiros dizendo para Jó, tudo que você construiu está destruído, perdeu. Deus tem prazer no seu sofrimento? Não. Deus se abandonou porque você não tem o que você queria ter na vida? Não. Deus não abandonou Jó e não teve prazer no sofrimento de Jó. Deus perdeu o controle da história da vida? Não. Deus está limitado em poder para transformar aquilo que você sente-se ofendido na sua vida? Não. Deus é menor que Satanás, né? Essa é a história do bem e o mal do Star Wars, né? Mas o Star Wars, o bem e o mal são um dualismo. Eles estão ali, pá. Só que com Deus não tem dualismo. As forças do inferno, os demônios, os espíritos maus, aqueles que a gente expulsa em nome de Jesus, ou toda essa desgraça do mundo que o diabo... Ele não está nível equivalente ao bem e o mal. Deus é soberano, o diabo só está com tempo nessa história até a eternidade. O diabo tem um tempo, e já está determinado, e na cruz ele já está derrotado em nome de Jesus. Então a batalha com o demônio já foi vencida por Cristo. Gente, na ressurreição Cristo venceu os demônios. Mas por que eles existem? Porque até Cristo voltar eles vão ter chance de atuação. O cronômetro do demônio já está na mão do Pai. A história já está findada. Cristo morreu para dar vida eterna.
E lá na vida eterna não há mais mal. O mal é extinto, acabado, terminou. Não é verdade? Então não há como perder para o demônio. Só há como sofrer as investidas dele. Então a presença do mal, João, põe aí a presença do mal. Segundo princípio, então, as dores vêm em sequência e às vezes o mal que está sobre a nossa vida pode ser intensificado, como Jó, nos 4 mensageiros, dizendo as perdas que ele teve. Um segundo princípio para essa manhã, que você perceba bem que tem na vida, é que o mal existe e o diabo tem usurpado esse mundo que é de Deus. O diabo não é dono do mundo, ele não criou nada, ele não é onipotente, ele não é onipresente, ele não é onisciente. Se é um ser espiritual como ele é, então ele tem certo poder, certa presença, certa atuação. Agora, no livro de Jó, o texto de 1:6 a 2:22, e aí está no texto, está de 6 a 12, é o texto do livro, você vai ver que o diabo não acredita que alguém de carne e osso, como ele, que não era carne e osso, mas poderia adorar a Deus quando a sua vontade é contrariada. O demônio não acredita que alguém pode adorar a Deus se não receber os benefícios de Deus. O diabo, no seu orgulho, na sua vaidade, ele não pode acreditar que alguém pode amar a Deus, reverenciar a Deus, se submeter a Deus, se os seus desejos são insatisfeitos. Por isso o texto diz ali, o que está aí, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você vem? Satanás respondeu a Deus, de perambular pela terra e andar por ela. Ele perambula e anda pela terra ainda, meus irmãos. Não é diferente daqui. Então não ficamos aterrorizados quando a gente vê alguém que está influenciado pelo diabo, alguém que está possuído, ou alguém que está sendo tentado, oprimido. Disse o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível. Olha o que Deus diz de Jó, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha a réplica de Satanás. Satanás, será que Jó não tem razão para temer? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Mas estenda a tua mão e fira tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. O discernimento quanto e onde o diabo está no sofrimento não nos é facultativo, não nos é fácil de discernir, não nos é dado. Por quê? Porque Jó não sabia dessa conversa, Jó não sabia que Deus deu permissão na sua soberania dele ser provado. Jó não sabia que o diabo iria tirar tudo que ele construiu, inclusive a família, e depois na outra sessão, que eu não vou ler, ele perdeu a saúde, né? Lembra que saiu ferida pelo corpo todo dele. E a questão do diabo foi, não, se Jó conseguiu perder tudo e ter fé, mas se ele perder a vida, ou está iminentemente de perder a vida, ele vai negar a Deus, dizer, Deus não é justo e não é bom e não é soberano. Lembre que a questão aqui em jogo é que se Jó iria negar o caráter de Deus, bom, justo e soberano. Nós temos que seguir o modelo de Jó. Às vezes nós não vamos ter resposta aos mistérios do sofrimento. Nós vamos ter que dizer, olha, talvez chegar a um amigo e dizer assim, a dor é grande, eu não estou compreendendo o que está acontecendo com a minha vida, eu estou muito ansioso e preocupado, eu não sei por que está acontecendo tal provação, eu não sei por que Deus está permitindo tal provação, tal fogo na minha vida, mas eu sei que Deus é soberano. E se Ele quiser que eu saiba os motivos, Ele vai me dizer, o que eu preciso é permanecer nele.
O que eu preciso é continuar com Ele. O que eu preciso é confiar nele e manter a fé, mesmo não entendendo o que está acontecendo. Ele não sabia o que estava acontecendo lá. Ele sabia o que estava acontecendo aqui na terra. Ele sabia o que estava acontecendo aqui no momento. Jó só tem o tempo presente, meus irmãos. Ele não tem a visão do todo. Ele não tem a visão do que está acontecendo no mundo da vontade do Senhor Deus. Mas ele sabe que ele está sendo tocado pelo mal. E novamente eu quero dizer para você o seguinte: se o mal existe e ele perambula pela terra e ele afeta as nossas vidas, então nesse tempo é tempo de você usar as ferramentas e as armas que Deus nos dá. Nesse tempo de provação, nós nos alegramos em Deus. Nesse tempo de dor, nós nos consolamos no Espírito de Deus. Nesse tempo do deserto, nós tomamos água na palavra de Deus, nas Escrituras. E se possivelmente não nos cercamos de amigos de Jó, que são pessoas que vão dar resposta ao nosso sofrimento e possivelmente vão deixar a culpa sobre nós. Você deve ter alguma coisa errada na sua vida, porque ninguém pode sofrer tal coisa. Deus é justo, não ia deixar você passar isso se você estivesse bem certinho lá na igreja, bem certinho na sua fé, bem perfeitinho nas suas convicções. Muitas vezes sofrimento é sofrimento e é um mistério que eu não consigo, na lógica do meu discernimento, saber até onde vai a aprovação, até onde vai o diabo, o que está acontecendo no contexto. Eu tenho que atravessar, às vezes, sendo carregado pela fé no nome do Senhor Jesus, atravessar a dor. A fé é cega até certo ponto. Numa crise crônica, às vezes a fé, no sentido de ter tudo explicado, ela é cega. Mas ela não é cega, ela dá visão à medida que eu sei que Deus está ao meu lado. E a presença do Espírito de Deus é suficiente. Eu fiquei lendo Jó, falei, você Jó atravessa isso, qualquer cristão pode atravessar. Por isso que os mártires morriam lá no cristianismo, ou a igreja lá no Oriente Médio, os homens e as mulheres morrem pela sua fé. Porque naquele momento de Jó, que ele está para perder a vida, ele se sente participante do sofrimento de Cristo. Ele se sente digno de morrer pelo Evangelho, pela fé. A igreja sofredora morre mais hoje do que antigamente, em termos de quantidade de gente. Proporcional. Então não fique muito desesperado ou não fique muito angustiado para decifrar os caminhos do diabo. Ninguém aqui está sendo chamado a entender os nomes dos demônios, a geografia deles, a mapeação deles, a circunstância deles. Ninguém está aqui sendo chamado para entender e ficar maravilhado com o mal. Nós somos chamados a entender e ficarmos maravilhados com o poder grandioso dos nomes de Jesus, que está acima do mal. Não temos que ficar obcecados pela natureza do diabo. Nós temos que ficar maravilhados com os livramentos que o Senhor tem dado à nossa vida. Amém ou não? Eu acho que você tem experimentado muito livramento. Se eu tenho experimentado muito sofrimento, eu tenho experimentado muito livramento. Não é assim que é a equação de Deus? Se eu tenho experimentado muita tensão, Deus tem me dado muito descanso e consolação. A proporção e a equação de Deus é quanto mais provação, mais Deus vai estar presente. Quanto mais luta, você vai ter mais vitórias. Quanto mais tempo de espera, você vai ter robustez na sua fé. Deus trabalha nas trevas para transformar tudo isso em luz, para a glória do nome de Jesus. Por isso a ceia, por isso o pão vindo dizendo, Jesus, o Senhor é maior que o diabo. Jesus, o Senhor é maior que os meus sofrimentos. Jesus, o Senhor é maior que as minhas dores. O Senhor Jesus é maior daquilo que eu não entendo porque eu estou passando essas circunstâncias. Então tenha bom ânimo se você está sofrendo. Sofra como um cristão, sofra nos braços do Pai de Jesus. Sofra a companhia do Espírito de Jesus. Porque sofrer com Jesus é um sofrimento glorioso. Dói, mas é uma dor que você passa atravessando e ela te leva para o outro lado. Nenhuma escuridão fica escuridão o tempo todo. A luz do Senhor vai brilhar. Creia nisso. Bom, nós vimos que sofrimentos vêm em sequência, nós vimos que Jó mostra que o diabo é uma realidade existente, que o mal existe, e que ele perambula pela terra, e que só a partir da permissão de Deus que ele pode tocar a sua vida. Então, por que eu vou ter medo do diabo? Não vou ter medo do diabo.
Não, não vou ter. E não vou me especializar em demonologia. Não precisa. O que eu vou ter? Eu vou ter confiança que o nome de Jesus é suficiente para salvar e me proteger de todo o mal. Lembra da oração no Pai Nosso? Não nos deixei cair de tentação, mas livrai-nos do mal. É uma frase simples que pede, livra-me do mal. Porque ele perambula e está na terra ainda. Mas vamos continuar, se você vai prosseguindo pelo livro. 1, 20 e 22. Aí está escrito o exemplo de Jó em termos de reação. Como é que é a sua e a minha reação? Ao ouvir isto, ou seja, todas as 4 perdas, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. No 2:10 ele respondeu: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Há 2 reações diferentes aqui. A de Jó, que acolhe o sofrimento, e a esposa fica mexida. A esposa, depois que ele fica doente, ele está respondendo no 2:10 a esposa dele. A esposa tinha uma fé bem parecida com a minha, me parece. Assim, eu me identifico com ela. Ou seja, assim, é mais fácil seguir a Deus quando a gente tem as nossas respostas para o que quer da vida. A nossa cabeça dá os planos, os projetos, o cenário fica azul. Parece que para a esposa de Jó, a fé que ela tinha cabia enquanto Deus estava protegendo ela e as coisas dela. Ela não conseguia entender que se um Deus bom, justo, soberano, aceita que o mal exista por um tempo. Ela entendia que se Deus é justo, ela tinha que continuar com a vida que ela tinha, onde os planos dela eram satisfeitos. Ela tinha família, tinha bens, tinha tudo. A bronca da mulher de Jó, e a grande dificuldade que ela teve aqui nesse momento, veja, depois ela vai ser restaurada junto com ele, porque Jó é restaurado e vai ter filhos, tem que ter uma esposa para ter filhos novos, né? Então, veja, nesse momento, Jó responde para ela assim: olha, minha esposa, talvez ele dissesse assim, no 2:10, né? Está aí. Você fala com certa insensatez, você fala como se eu não conhecesse Deus de fato. Se nós aceitamos as bênçãos e a parte boa da vida com Deus, por que nós não poderemos aceitar se Deus permite vir o mal para perto das nossas vidas? Porque eu amo Deus tanto no bem quanto no mal, na bênção ou na maldição, na luz ou nas trevas, nos dias prósperos ou nos dias difíceis. Ou seja, Jó estava dizendo para a esposa que a fé é uma condição de vida em toda e qualquer circunstância. Amar a Deus em toda e qualquer circunstância. Ou seja, que a primeira pessoa da minha vida é Deus. E que se eu perdi quem eu amava, que eram os filhos ou os bens, que ele poderia realmente estar queixoso, né? Ainda Deus valia mais para Jó do que o que ele possuía. Isso é muito importante. Isso é muito valioso. Quando eu ordeno os meus valores na vida e consigo colocar Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Muito importante. Então a reação de Jó, que é uma reação de humilhação da época, de raspar a cabeça, colocar cinza, vestir de saco, é uma reação de contrição. Mas veja, quando a gente está contrito, o que está por trás da palavra contrito? Quebrantado. A palavra contrito, quebrantado, está dizendo assim, que eu estou aceitando os planos divinos sem entender. Que eu estou me amoldando à vontade divina no momento de deserto e de dureza. Ou seja, eu estou acolhendo o sofrimento e estou permitindo que a vontade de Deus seja feita. A esposa de Jó dá um conselho, dentro do que ela está passando, até possível, mas não certo. Amaldiçoa o teu Deus e morra de uma vez, que você está muito mal, meu marido. Ela estava vendo o marido dela enfiridado, cheio de chagas, de tumores. Ela diz: olha,
larga dessa fé e descanse. Chega, não dá para continuar. Meus amados irmãos, se tem uma questão familiar que o homem da casa deveria seguir no modelo bíblico, é que nas piores crises esse homem devia se dobrar como Jó e orar. E dizer para a sua casa e para a sua família: eu e minha casa serviremos ao Senhor, mesmo que a casa desabe, eu perca meus filhos ou fique viúvo. Ainda assim eu vou crer que Deus é bom, justo e perfeito em todos os seus caminhos, mesmo que eu esteja sofrendo e não entendendo. Parece que o papel do marido, do homem, ou a liderança que nós falamos, às vezes, dos lares que tem a família formal, o marido é cristão, é que nesses momentos mais críticos não deveria ser a mulher, muitas vezes, né, que segura as pontas na oração, na fé. O marido devia se pôr: olha, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha casa, está tudo mas eu e minha casa, como diz lá Josué e Caleb, né, eu e minha casa vamos continuar com o Senhor, porque a minha fé é para tempos difíceis também. Não deveria ser a mulher cutucar o marido para orar, não devia ser a mulher cutucar o marido para fazer um grupo na casa, não devia ser a mulher para fazer todos os serviços na igreja, não devia ser o homem devia usar sua liderança. Se não entendemos que a Bíblia diz que a liderança do homem é uma liderança no amor e não na autoridade que deixa a mulher subserviente, a liderança do amor é a liderança que Jó faz à sua esposa aqui, dizer: eu permaneço com Deus. Ela vai permanecer com Deus por reflexo da permanência dele. Lá na frente, a família é restaurada. Então, se você pretende casar, se você é casado, o exercício da sua fé, homem, é exemplo e modelo, né? Você não pode ser arrastado à fé. Você tem que elevar a sua fé no sentido: que bom que eu posso sofrer com Jesus Cristo. Amém ou não? A melhor oração é de meio ao sofrimento. Aliás, né? Parece que a gente ora e busca a Deus, vai no culto, faz até aquelas novena, oitena, centena. Vamos lá em tudo que é reunião de oração, porque a coisa está pegando fogo na vida. É provação. Então não desista. Se você está hoje, essa manhã aqui, não sei que estado está de alma, persista. Persista. Será que você vai poder persistir? E se alguém, como sua esposa ou alguém chegar e falar: desista, Deus não é possível sofrer, não é possível estar acontecendo isso com você e você achar que Deus está na sua vida. Abandona essa fé. Não abandone. Continuando então, mais um passo para frente, chegando já, passando pelo miolo do livro, que são dezenas e dezenas de capítulos, onde Jó está debatendo com 3 amigos. Eu não vou parar muito aí, porque senão o tempo não dá, mas os 3 amigos de Jó, Zofar, Bildade, Eliú e tal, né, entram na cena, eles ficam uma semana ao lado do amigo em silêncio. Veja o versículo, não está aí, 2,13. 2,13, se você está com a sua Bíblia, dá uma atitude boa quando você vê os teus amigos sofrendo. Depois os 3, que são os amigos, se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Para mim, 7 dias e 7 noites significa grande tempo, um tempo perfeito, uma plenitude eterna. Esses 3 amigos que foram visitar Jó e consolá-lo, ficaram em silêncio, perfeito essa condição, né? Senta no lado, dê um abraço no Jó, começaram a fazer oração no coração. Senhor, olha o estado do meu amigo, ele era o homem mais importante da região, agora está com uma espécie de úlcera, todo adoentado, perdeu tudo que tinha. Os 3 amigos ficam ao lado de Jó como companhia ótima e abençoadora. Eu acho que esses 7 dias para Jó foram muito consoladores. Mas o problema é que quando o sofrimento não termina com as primeiras reuniões de oração, 7 dias aí representados, quando a gente não ganha as explicações, porque o sofrimento continua por muito tempo, aquela solidariedade transforma-se numa dúvida. É que nem quando você tem um problema crônico na sua vida, você aguenta 1 ano, ora, nada. Aí você vai para as reuniões de oração, é atrás de um profeta famoso, de um pastor curador, uma igreja onde tudo é curado. Aí você vai no 2, 3, 4 anos.
mas vai passando por um problema durante 10 anos, 12 anos, 15 anos. E o problema meio que vai e vem, entendeu? Repete, repete, repete. O cenário não vai mudando tanto quanto você queria. Aí você perde a paciência com a pessoa que está sofrendo, é claro, né? Aí entra os capítulos, que a maior parte do livro, é bom que você entenda que quando o Jó está debatendo, ele está debatendo com os 3 amigos. Necessariamente ele não está debatendo diretamente contra Deus, ali nas suas falas, né? Os amigos vão começar a discursar e dizer, Jó, você deve ter algum pecado oculto, algum problema que você não falou, alguma coisa na sua vida não está tão bem. Veja, Jó, se você vai... porque o tempo vai passando, esse silêncio acaba vindo em palavras de muito amigos de Jó, ou seja, palavras acusadoras, palavras aconselhadoras, assim, trazendo pesar. E aí Jó não se aguenta, ele sai do silêncio e começa um debate que parece que não vai ter fim nesse livro, nós vamos pular isso. Mas é muito importante para nós entendermos que às vezes as pessoas falam as coisas certas de Deus, por exemplo, teologicamente corretas, tem certa lógica, mas não são a voz de Deus muitas vezes. O momento errado, atitude certa que se transforma em atitude errada, postura certa que se transforma em postura... Ou seja, nós, os seres humanos, não somos os consoladores finais da história de Jó. Quem é o Espírito Santo, é Deus. Bildad, Zofar, Eliú e outro amigo, chega um momento que eles não conseguem suportar que o problema de Jó não tenha solução, que é insolúvel, que é crônico, que é persistente. Então a pergunta que nós devemos fazer essa manhã é a seguinte, né? Vai que o meu sofrimento dura muitos anos, meses ou dias, como é que fica? Vai que o sofrimento da minha esposa, do meu esposo, do meu filho seja crônico e longo prazo, ou seja, às vezes um desajuste emocional, às vezes uma aprovação no trabalho, que você diz, nossa, vou ter que ficar anos nesse trabalho aqui, aguentando esse chefe. Como é que vai ser esse negócio aqui? Como é que essa coisa na minha vida não se resolve já, eu estou orando e a coisa não vai? Vai atrás de outra igreja, vai orando, isso tudo é possível, é aberto. Mas se Deus não tirar isso da sua vida, é sinal que você vai ter que esperar o tempo kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus te visitar. E ninguém vai conseguir tirar isso da sua vida. E você deve se preparar que aqueles bons consoladores, quem sabe o pastor que deu uma boa palavra para você na dor, talvez atravesse o seu caminho e te aperte, e você vai ter que perdoá-lo e dizer, e como Jó faz com os 3 amigos no final, né? Jó ora pelos 3 amigos no final do livro, e Deus não os pune, porque Deus diz, vocês falaram palavras que não eram da minha boca a Jó. E Jó ora pelos seus amigos, e os seus amigos são perdoados. Jó transforma-se em intercessor daqueles amigos que o quiseram dar direção para ele e deram direção errada. Então é bem possível que a gente às vezes cometa isso com o outro, sabe? Eu algumas vezes na minha vida falei, por que é que eu não fiquei calado? Já passou isso na sua vida? Eu fiquei 7 dias calado, já ter ficado 10, 12, 25, 6 meses, 1 ano. Por que é que eu não fiquei só em oração e mostrando uma amizade sem aconselhar, sem dar direção, sem dar respostas, sem dar ideias? Porque cada pessoa é de um jeito, às vezes a gente tem que dar alguma palavra, tem que dar um conselho, às vezes tem que corrigir ali, mas em alguns sofrimentos, às vezes eu realmente acho que eu me identifiquei com esses amigos de Jó. A gente vai até um ponto. De um ponto para lá, me parece que é presunção e é perigoso. Então, quando você estiver relacionando-se com alguém íntimo na sua fé, diminua muitas vezes os seus julgamentos. E não precisa defender a Deus no sofrimento, não precisa explicar Deus. Não precisa antagonizar quem está sofrendo. Não, mas Deus é justo sim. Às vezes você precisa ouvir a pessoa dizendo, Deus não é justo, Elcio. Certa vez eu fui a pior visita que eu fiz na minha vida em todos os 25 anos que eu sou pastor. Eu fui no Erasto Gettner, repetidamente, alguém me ligou de São Paulo e falou, você não é pastor ainda? Eu ainda sou pastor. Por favor, vá no Erasto Gettner, tem um menino assim, era amigo. É um menino adolescente. Eu entrei naquele quarto... E não sei se você entende o que eu estou falando, mas o odor já era da morte. Não era nem a visão, era o odor. E vi uma cena
que eu falei para Deus, se possível, que o Senhor nunca mais me faça entrar. Eu entrei no quarto onde tinha uma mãe com um único filho, que estava completamente partindo naquelas dores de um câncer terminal. Bom, eu já participei, já trabalhei em hospital, já tive em hospital, tenho muitos anos de UTI com a Sônia, mas naquele momento ali, o menino não poderia nem orar comigo, porque estava agonizando e gritando de dor, e nenhuma dose passava aquela dor. E a mãe, não me lembro, eu fiquei tão em estado de choque, não me lembro nem bem a pergunta que a mãe fez para mim, se ela falou, mas o senhor é pastor, mas como é que é isso para Deus? Não sei se ela falou como é que é isso, por que isso, que justiça é isso. E talvez foi a única vez que eu fiz a coisa certa. Eu falei, olha, eu também não entendo. Eu tenho uma esposa doente crônica, até hoje ela não foi curada. Eu sei que Deus faz a gente atravessar cada etapa. Mas eu quero orar para o seu filho, se a senhora me permitir. Eu não consigo lhe explicar. E não conseguiria explicar aquele quadro, nunca saiu mais da minha mente. Eu peguei a mão daquele menino, tinha uns 12, 13 anos, e falei, ele não conseguiria repetir a oração. Eu falei, olha, se você lá no seu coração tiver condição, fala no íntimo. E vi aquele menino falecer ali. O cheiro da morte, o olhar do sofrimento, o desespero de uma mãe, a falta que esse menino ia fazer, não me pôde dar nenhuma palavra sobre Deus. Eu fiquei mudo, estarrecido, mas confiante que o Espírito de Deus estava ali conosco, junto com o Espírito da morte. O Espírito de Deus e a morte. E de alguma forma, aquela mulher percebeu a presença de Deus sem falar-se nada. Ou de eu não saber porque ela ia perder o filho e porque tinha que ser daquele jeito o final do filho dela. Porque que logo o filho dela, a Químicas, o Erasto Guetter é um hospital de referência em oncologia, não funcionava. E ele estava se debatendo horas e dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a humildade nos faz calar. Deixe Deus defender-se a Deus em muitas situações. A glória de Deus, e você e eu somos apenas vasos de barro, somos muito pequenos. A conclusão é que houve testemunho ali, sem palavras. Interessante. E Deus o levou, graças a Deus. Deus o levou para a glória. Aonde não há mais dor, aonde não há mais mal, onde a vida é perfeita como nós queremos que seja aqui. Esse lugar é só na eternidade com Deus. Aqui não é. Qual que é a conclusão do livro? Eu acho que a conclusão do livro é que todos nós gostaríamos que fosse a conclusão para a nossa história, que é a restauração. O Deus que está conosco no sofrimento é o mesmo Deus que tem poder de restauração. Nem que a restauração seja levar a pessoa para o céu, para a glória. A restauração desse menino foi ir para Deus. Onde ele tem um novo corpo, onde não há mais mal, onde não há mais dor, onde todas as coisas vão fazer sentido, é onde a vida eterna está em Cristo. Você sabe qual é a restauração de Jó? Pois está aí no seu texto, Jó 40, e aí nós vamos chegando no final. Como disse, Deus faz 60 perguntas para Jó, e Jó diz assim, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Jó 42, de 1 a 5. Então Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, agora escute e eu te falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. 42, 7 a 10. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indigno com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos.
Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. A restauração de Jó passa pela presença de Deus. É Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que perdoa, é Deus que ama você, e é Deus que convida você a um relacionamento íntimo com Ele. Não existe restauração e satisfação dos desejos humanos fora de Deus. Fora de Deus é só prazer que você vai ter, e é uma pouquinha de uma satisfação que daqui a pouco você vai ficar insatisfeito de novo e vai ter que se satisfazer com outra coisa de novo. Então o coração humano só se satisfaz no Criador, em Deus. Então Jó se cala, ele adora, ele percebe que Deus vem ao encontro dele, e isso basta para Jó. Lembre, meus irmãos, Jó não pede uma casa nova para Deus. Jó não pede uma nova família com a esposa dele. Jó não pede uma outra mulher porque aquela tinha aconselhado errado. Jó não pede que os inimigos dele, os amigos e inimigos, virem pó. O que é que Jó pede a Deus por restauração? O que Jó busca de Deus? Deus mesmo, não é as coisas que ele perdeu. Jó não faz o acréscimo, ele não pede, Deus, então o Senhor está aqui agora, então devolve para mim o que o Senhor tirou. Jó não vai atrás daquilo que ele desejava, da sua vontade. Meus irmãos, no sofrimento nós vamos atrás de Deus, Deus puro, perfeito em Cristo Jesus. Jó não pede um corpo novo, Jó não pede mais filhos e filhas, Jó não pede para ser sheik do Oriente. Nem esposa, ainda bem, né? Ele já tinha uma. Eu falei, fico com essa mesmo, não tem problema. É isso mesmo, né? Agora, eu não sou que nem Jó, eu tive que chegar aqui e falar, mas esse Jó é demais para mim. Quase fechei o livro e dizia, vamos estudar Atos de novo. Porque se eu fosse como Jó, eu ia pedir, escute, e a minha casa, e meus filhos que o Senhor tirou? E escute, e os meus bens materiais, como é que eu vou me aposentar agora? E essas feridas aqui, vai curar ou não vai curar? E minha vergonha perante todos os parentes, o Senhor me deixou humilhado, porque a riqueza era sinal de bênção na época dele. Jó não faz essa constatação, ele fala só, agora o Senhor está perto, e isso satisfaz meu coração, porque parece que Jó é reconectado na intimidade ali. A voz íntima do amor de Deus que nos chega naquele vento. Mas é claro que Deus é tão bom que além de consolá-lo, dá tudo em dobro para Jó. Sem ele pedir nada, ele recebe em dobro. Sem ele pedir nada, a esposa vai dar uma nova família. 7 filhos e 3 filhas, se eu não me engano. São 10 novos filhos. Entre as 3 mulheres, diz o texto que ninguém era mais bonito. E Jó dá herança igual para as 10. O Jó era tão justo que deu direito para as filhas igual aos filhos. Naquela época, a mulher não tinha direito. Muito menos a herança. Jó experimenta a graça de Deus e distribui a graça de Deus. Jó experimenta a restauração e glorifica a Deus. 1 Pedro 4,13, eu não vou ler aqui para a economia de tempo, nós temos a ceia, diz que nos sofrimentos nós temos que passar como filhos de Deus, atravessar o sofrimento como os filhos de Deus. O Novo Testamento insiste que o sofrimento sirva de você se encontrar com Deus. Meus irmãos, que o teu sofrimento sirva para você amar e conhecer mais a Deus. E se você não for restaurado naquilo que perdeu, você tem Deus. E se Ele não te der em dobro, você tem a Deus. E se Ele não repor as perdas relacionais que você está sofreu, você tem ao Espírito de Deus, a salvação em Deus. E se Deus levar aquela pessoa que você está intercedendo, eu já falei isso em vários cultos aqui, Deus é suficiente para tirar a dor e o luto e trazer a paz, porque a paz vem do Espírito de Deus. Todo crente sofre com paz. Sofre, daqui a pouco a paz visita. Sofre, ansiedade, daqui a pouco a paz visita. Por que a paz visita? Porque a paz é de Jesus. Então essa manhã, se você quer alguma restauração de Deus na sua vida, que o Jó pode nos ensinar, é que você converta o teu sofrimento em persistência de fé. E que você ame mais a Deus. Uma coisa que o diabo não tolera, e a gente deve experimentar em oração, é dizer que nem Martinho Lutero, que a reforma foi agora aí, né, 100 anos da reforma protestante.
500, desculpe. 1500 a 2000, 1517 e 2017. Que Martinho Lutero tinha um hino, né, o 411, do cantor cristão, que é o Castelo Forte. Acho que foi a poesia dele, pelo menos. E ele diz que se tivermos que perder bens, filhos e mulher, embora a vida vá, em nós Jesus está, e dar-nos o teu reino, que essa seja a sua oração. Se eu tiver que perder bens, filhos e mulher, se eu tiver que abrir mão daquilo que eu mais valorizo, isso vá. Mas que fique a fé. Castelo forte, a ideia desse hino, é que eu fique na fé, que é o meu castelo interior, persistente. E cante, e ore. E diga assim para os meus planos: não aconteceu o que eu desejo. Não aconteceu, tem que ser franco. Não tenho o que eu quero. Perdi o que amo. Mas tu, Jesus, está aqui. Consola meu coração. Amém? Então que essa manhã seja uma manhã de estímulo, de persistência da fé em Jesus. Laudir, vamos na ceia?